começou a GH, ela nasceu como uma empresa de hacking. Então a gente teve sempre, desde o princípio, a gente sempre teve muito conectado com a parte de tecnologia. Ao passar dos anos, a gente começou a adicionar as matérias de branding. Mas isso foi bem no início, faz muitos anos. A GH é uma empresa de 15 anos, ela não é uma startup, ela não é uma scale, ela é uma empresa incumbente já. A gente é uma empresa já estruturada, né? Com áreas, departamentos, enfim, estruturas, squads, etc. Times em vários locais do mundo. Então, a gente começou lá na origem como uma empresa tech. E depois a gente adicionou as matérias de branding. Foi ali que iniciou isso. Então, no nosso core, desde o nosso início, a gente sempre, empiricamente, a gente falava do brand tech, da branding mais tecnologia, porque a gente sempre misturava esses dois conceitos, né? Trabalhando sempre nas intersecções. A gente criava a marca, mas criava o portfólio digital das empresas. Trabalhava com marca, mas trabalhava com a experiência digital que aquela marca ia ter dentro do cliente dela. Então, sempre começou desta forma, né? Então, e a gente expandiu. Dessa forma, a gente expandiu. Abrimos o nosso primeiro escritório em Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul. Fizemos um planejamento para abrir em São Paulo. Mas foi quando a gente entrou nos Estados Unidos que a gente se deu conta que isso que a gente fazia aqui era muito lento, né? Era um processo que a gente tinha aprendido em livro, tinha aprendido com os melhores professores de branding do país, que as universidades que a gente passou, tinha grandes professores, grandes nomes que a gente reconhece do branding hoje em dia, que ainda, né, são grandes nomes, mas a gente viu que esse formato não funcionava mais para essas empresas de escala rápida. E a gente começou a perceber que tem uma matéria aí no meio que se falava pouco aquela época, que era cultura. A cultura da inovação, a cultura de você ter que pelo passo que a sociedade anda, as pessoas também mudam e o negócio também tem que mudar junto com essas pessoas. Isso não se falava da marca, se falava da empresa como o grande alicerce de tudo, etc. E não se falava que, cara, o consumidor está tomando rédea da informação, é ele que tá demandando a empresa, não a empresa mais demandando. Você tem as pessoas dentro da empresa não querendo mais fazer certas coisas e você tem um processo cultural de transformação digital acontecendo. Tudo isso nesse meio ajuda o processo da BrandTech, por exemplo, né? Então é nesse contexto que a marca da GH ela vai se fundindo. E a gente teve metamorfose durante o ano, né? Durante todos esses anos. A gente era lá no início, a gente vendia serviços de tech e de branding. Hoje a gente já tem uma gama muito maior de serviços justamente para conseguir contemplar essas áreas novas, né? Uma empresa de branding que não consiga conversar sobre tech com o cliente, conversar sobre cultura, conversar sobre matérias de growth, ou até performance, ou matérias de que a gente chama, que nem tem no Brasil, é bem pouco difundido, matérias de white spacing, por exemplo, que é você criar hipóteses de mercado nova, testar essas hipóteses de maneira rápida e validar no modelo de negócio. Você não consegue criar marcas fortes, não tem como. Pelo menos é a nossa visão. A nossa visão é essa. A gente hackers desde o início, então a gente sempre buscou formas de hackear até o processo de crescimento de marca.